Filme de terror japonês eu não curto muito porque se baseia no excesso de jumpscare. Meio que isso criou uma tendência em Hollywood quando fizeram sua versão de O Grito. Mas qual o problema do jumpscare, cara? Jumpscare é maravilhoso. Jumpscare é maravilhoso. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece o Introdução ao Cinema? O curso mais charmoso do Brasil. O curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Vocês precisam lidar com a técnica como meio, gente. Isso é uma primeira questão. Aliás, isso aqui é importante. Vê Onibaba, então. Vê um filme como Onibaba e Gato Preto, do Kaneto Shindo. Filmes de terror japonês. Assiste A Mulher da Areia. Não são filmes que se baseiam especificamente no jumpscare. Mas, entretanto, todavia, jumpscare é meio. Mas às vezes tem abuso de jumpscare. Não tem problema. Depende do uso. Não é a quantidade de vezes utilizados que determina a qualidade. Jumpscare é um meio. E, portanto, depende de um uso criativo para gerar determinada finalidade. Se você vê um filme como Arraste-me para o Inferno, é um filme cheio de jumpscare. Maravilhoso. Jumpscare tem que acabar. Não tem que acabar. O problema que as pessoas têm com jumpscare é a sua frontalidade. É a sua característica de lidar de maneira frontal com os sentimentos e com as emoções do espectador. E essa frontalidade do jumpscare está muito correlacionada com a sua perspectiva popular. O jumpscare, o terror, o melodrama, o erótico violam o corpo do espectador, fazendo com que a percepção do bem-fazer cinematográfico ligue esses filmes a algo ruim. O jumpscare acha um susto muito fácil. O filme inteiro lento e do nada, boom, jumpscare. Mas é isso. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Existem jumpscares que são mal usados. Tem jumpscares que são bem usados. O problema é quando a gente populariza esse discurso que jumpscare é algo ruim, a gente vai lidar com ele como... vai lidar com uma técnica como algo ruim. E técnica é só meio. Técnica é só um meio. Pega um filme como... uma série como Residência Hill, do Mike Flanagan, o último episódio, e assiste o jumpscare daquele episódio. Puta que pariu. Pica. Assiste um filme como Arraste-me para o Inferno, cheio de jumpscare. Pica. Então, assim, essa frontalidade pelo qual o terror, o melodrama, o erótico lidam com o espectador fazem com que esses gêneros, que são gêneros do corpo, segundo a Linda Williams, se aproximem do espectador de maneira tão frontal que ele se relaciona com esse corpo violando esse corpo. Esse violamento do corpo implica num afastamento daquilo que determinados grupos lidam como verdadeira arte. É por isso, por exemplo, que filmes como de terror, de melodrama muito explícito, filmes muito eróticos nunca estão nas grandes premiações, porque são muito frontais. Ação, porque são muito frontais. Pegar um John Wick, gente. Me diz se John Wick não merecia estar concorrendo a melhor filme no Oscar. Agora, me pergunta se vai. Claro que não. Muito provável que não. Então essa maneira de lidar com as emoções do espectador de maneira tão frontal viola o corpo. Inclusive vai ter aula sobre isso no Introdução ao Cinema agora em janeiro, tá? Em janeiro vai ter uma aula chamada O Cinema como Corpo e Pele. E lá eu vou destrinchar todas essas perspectivas. Então veja, jumpscare é só uma técnica que demanda de um uso específico para gerar determinada finalidade. E é essa finalidade que nós devemos centrar as nossas atenções. Não a técnica em si. Não espalhem por aí e nem criem essa barreira, esse muro em vocês sobre o jumpscare, crendo que o uso de jumpscare logo é ruim. Vir um jumpscare logo é fácil, um uso fácil para gerar uma finalidade fácil, logo é ruim. Não! Os clichês são meios, mas os clichês nem sempre são ruins. Tudo demanda de compreender o contexto pelo qual eles estão inseridos na narrativa. Como identificar o mau uso do jumpscare? É entendendo o uso dessas técnicas no contexto do filme. Isso vale para qualquer técnica, não é só para o jumpscare. É compreendendo o contexto dos usos das técnicas na narrativa. Então, se determinada técnica é descolada do interesse da ideia narrativa para o filme,
estranho, não encaixa. Agora, técnica é meio da realização do trabalho de um determinado artista para gerar determinado fim. Que fim é esse? Narrativa. Como identificar, portanto, uma boa técnica? Compreendendo ela dentro da narrativa. Mas então é meio subjetivo, né? Não. Não e sim, tá? Por que eu digo não e sim? Porque eu já disse pra vocês que objetividade e subjetividade andam de maneira dialética, tá bom? Então nada é puramente subjetivo. Você não assiste a um filme de maneira puramente subjetiva. Você não enxerga as técnicas num filme de maneira puramente subjetiva. Alguém realizou aquilo ali de maneira objetiva e subjetiva também. Alguém pensou o uso daquela técnica em determinado momento para gerar determinada finalidade. Então existe um grau de objetividade naquele uso. E você, como espectador, carrega consigo vivências, experiências e, em determinado número de pessoas que, por acaso, possam estudar cinema, conhecimentos acerca do assunto. Então você experimenta o filme de acordo com os seus conhecimentos subjetivos e objetivos. Então a maneira como você experimenta o filme, e portanto experimenta também o uso de um jumpscare, está condicionado pelas coisas que você aprendeu objetivamente e pela maneira como você intuitivamente se relacionou com o filme subjetivamente. Percebe? Então é subjetivo porque vai estar correlacionado com a sua experiência. Mas a sua experiência está condicionada com aquilo que você sabe, objetivamente. O objetivo ele não é puro, porque ele não é descolado da subjetividade. Assim como a subjetividade não é pura, porque ela não é descolada da objetividade. Acho que num terror frontal dá pra ter uma certa subjetividade, não? Visto que a pessoa gosta de tomar susto ou ela não gosta. Caberia então ao espectador saber seus limites de gosto. Sim e não, é aquilo que a gente conversou agora, né? Cada pessoa tem um gosto específico, gosta de terror ou não gosta de terror e tudo mais. Mas isso tudo tá correlacionado como o gênero atua nas pessoas, tá? Então, por exemplo, essa relação do espectador de ter o instinto de fechar os olhos em determinadas cenas é um mecanismo do terror. É um mecanismo do terror que está muito correlacionado com essa frontalidade que ele tem com as emoções do espectador, vocês percebem? Que é justamente esse caminho do produto cinematográfico, portanto do terror, em direção aos sentimentos do espectador, que, de maneira tão frontal, chega através dos olhos no corpo desse espectador. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os olhos são a porta de entrada para as experiências do espectador, mas que essa experiência só se completa no corpo. E os gêneros do corpo, que a Linda Williams trabalha com a gente, melodrama, terror e erótico, são gêneros que atuam com essa frontalidade, não nos dando caminhos, meandros para que a gente fuja dessa experiência diretamente corporal. Então, quais são as consequências disso? A Linda Williams ela vai falar que esses gêneros provocam fluidos corporais. Vai ter aula sobre isso no Introdução ao Cinema em janeiro, hein? Em janeiro vai ter aula sobre isso no Introdução ao Cinema. O que são os fluidos corporais? O melodrama provoca choro, o erótico provoca o gozo, né? E o terror provoca os arrepios, o suor. Mas para além disso, essa maneira como o terror atua no corpo do espectador está nesse lugar onde você, por exemplo, em determinadas cenas, fecha os olhos para não ver. Por quê? Porque o olho é a porta, os olhos são a porta de entrada para a experiência no corpo. Então você se utiliza das suas mãos, da sua capacidade áptica, tátil, para fechar a porta de entrada para a sua experiência. Mas isso é uma experiência tátil, áptica. Estão entendendo? Olha como o cinema é lindo. Estão entendendo a complexidade que é o cinema? Olha como o cinema é lindo. O cinema se dá, a experiência com o cinema se dá através dos olhos. Os olhos são a porta de entrada para o filme. Mas o filme provoca uma experiência que se completa no corpo. E determinados gêneros cinematográficos são tão frontais que fazem com que o nosso corpo reaja a impedir que nós vejamos aquilo. Lindo! Tem coisa mais linda que isso? Tem, o Vascão, né? O Vasco. Porra, não tem coisa mais linda que o Vasco, bem lembrado. Mas olha que coisa linda. Determinados gêneros sabotam, violam o nosso corpo ao ponto de nós tamparmos a porta de entrada pro filme. Então body horror são obras-primas, depende do body horror, óbvio, mas o body horror, ele trabalha sobre essa perspectiva de lidar com o espectador de maneira frontal. Vai ter aula sobre isso na Introdução ao Cinema.
Espero vocês lá. Vocês vão se arrepender se não fizer parte, hein? Essa aula tá linda. Quanto mais sabe, mais lacunas se abrem. Aliás, essa é uma coisa interessante quando a gente fala de cinema de terror, mais uma vez, pra complementar tudo aquilo que a gente tava falando anteriormente. O terror, ele trabalha nisso. Que veja só, os gêneros de cinema, literários, ou seja lá qual for, eles atuam sobre uma emoção específica. E qual é a emoção específica do terror? O medo. E suas variantes. Pulsa, todas essas questões. Mas o medo é a emoção específica do terror. E o que é o medo? E, historicamente, o que é o medo? Precisa se fazer essas perguntas sobre as emoções. A gente não pergunta o que é o amor, o que é o medo, sabe? E o medo é uma categoria histórica. O medo, portanto, ao longo da história, carrega consigo diferentes perspectivas. A nossa querida que falou, aversão ao desconhecido. Interessante essa perspectiva. Mas mais do que isso, veja que para ser uma aversão ao desconhecido, pressupõe um conhecimento prévio. Conhecer algo. Se conhece algo pelo qual esse algo não abarca determinadas questões que lhe dão medo. O medo, portanto, é o propulsor de novos conhecimentos. Porque na medida em que nós deixamos de conhecer algo, nós temos medo de algo. Mas para enfrentar o medo, nós conhecemos. Mas quando nós respondemos à pergunta e, portanto, deixamos de ter medo de algo, nós abrimos novas lacunas, novos medos. Por que eu digo isso? Porque, historicamente, os românticos já diziam pra gente que esse processo de formação do conhecimento abrem essas novas lacunas de conhecimento. É o conhecimento reflexivo. E, portanto, eles diziam pra gente que o processo de construir a arte estava vinculada a esse processo de, através do conhecido, trazer a beleza do desconhecido. Isso é uma coisa muito linda que os românticos trazem pra gente. Através do conhecido, fazer a inversão romântica irônica do desconhecido, através do conhecido, invertê-lo para trazer a beleza do desconhecido. O que significa isso, Felipe? Significa que, por exemplo, na década de 20, por mais que nós conheçamos a psicanálise, que estava em voga naquele momento, estava em debate naquele momento, os românticos fazem o quê? Opa, a ciência nos explica isso. Mas, que tal eu fazer um filme como O Gabinete do Dr. Caligari? Onde eu pego o que é conhecido e, portanto, a psicanálise / hipnose e dou a ela a natureza, a beleza do desconhecido. E, portanto, o medo. E assim eu faço terror. E aí, eu pego na década de 80... no cinema da década de 80, momento esse onde a ciência estava caminhando num processo de conhecer infecções sexualmente transmissíveis na década de 80, a ciência ia caminhando na descoberta dessas infecções. Entretanto, esse conhecimento abria lacunas, medo. O que o cinema faz? O slasher. E coloca a moça que não faz sexo como aquela que sobrevive. E aqueles que fazem sexo durante o filme morrem. Aí a gente pega na década de 2000 o surgimento da internet. Porra, a ciência nos trouxe isso. A internet chegou, é conhecida, mas o conhecimento sobre a internet abre lacunas, medos. Aí chega o Kiyoshi Kurosawa e faz um filme pra gente como Pulse. O que Pulse nos dá? Um filme onde traz pra gente a porta de entrada do mundo dos mortos para o mundo dos vivos através do cabeamento da internet. Percebe? Através do conhecido eu trago o desconhecido. Aí a gente tem o digital, o cinema digital. E vem a Bruxa de Blair. Aí a gente tem a pandemia e as pessoas começam a se enclausurar dentro de casa usa muito, por exemplo, Zoom, Google Meet e tudo mais. Vem a Amizade Desfeita, vem Host, filmes de terror que se apropriam desses discursos conhecidos na atualidade, mas que trazem um medo. Através do conhecido, trazendo a natureza do desconhecido. Enfim, o terror tem essa característica. E assim, não precisa nem só ser com terror, tá, gente? É a gente pegar, por exemplo, a lógica do cinema, do digital, na verdade. Pegar um filme como Depois de Lúcia, que é um filme que conta a história de uma menina que tem espalhado pela internet um vídeo íntimo. Veja só, se a gente não tá discutindo medo com relação à internet, o medo social com a disseminação desse mecanismo, dessa ferramenta, que é conhecida, mas que produz medo na sociedade. O filme recente agora, o lá da Julia Roberts, Depois do Último Dia, sei lá, é um filme que discute internet, que discute o mundo digital, que num simples clique pode simplesmente tudo ruir, toda uma sociedade ruir, um simples clique. Ou medo aí, no que é conhecido, no que está teoricamente estabelecido. Se constrói o medo a partir disso. E esse filme é ruim com força. Sim, esse filme é bem... Esse filme não é ruim com força, mas é ruim.